Olá, tudo bem? Começa agora pela Rádio Interessante, pelo nosso canal no YouTube, o Combo de Segunda. O único combo que não vem com batata frita, mas garante uma porção generosa de conversa de qualidade duvidosa. E aí, pessoal, tudo certo? Tudo bem? Começando então o Combo de Segunda aqui na Rádio Interessante, aqui no canal do YouTube. Renanzinho, boa noite. Você tá aí do outro lado, você tá bem, você tá animado? Como é que foi sua última semana? Chega pra cá, meu querido. Boa noite, pessoal. Boa noite, tio Beiço. Tô bem, cara. Tô animado com a animação de sempre. E às vezes as pessoas não percebem que é animação, mas ela tá aqui. E a semana foi muito bem, obrigado. E a sua? Cara, a minha semana foi... Teve altos e baixos, tá aparecendo o gráfico de Analytics. Tava lá em cima, daqui a pouco tinha uns vales, daqui a pouco uns picos, começou bem, terminou mal. Mas eu chamo de vida, né? Todo dia um depois do outro. Mas é isso aí. Foi uma boa semana. Fiquei muito animado porque a gente teve o nosso primeiro programa na semana anterior. Então, assim, eu passei a semana com a cabeça estalando, procurando e pensando em pautas e muitas coisas aí. Você viu que a gente trabalhou pra caramba nessa última semana, né? Nossa Senhora! Vocês podem ver que a gente trabalhou demais. Eu não foi incansável, né? A minha busca por pautas ali, atrás do Renan, para a gente poder falar sobre coisas. Então foi uma coisa diferenciada, né? Dessa vez aí, dessa semana. Mas é isso. A semana foi uma semana. Vamos colocá-la dentro do quadro do ok. Acho que é uma semana ok. Semana okzinha. Pra começar bem. Se não tem nada pra reclamar, é uma semana ok. Como assim não tem nada para reclamar? Eu não tenho. Sério? Uhum. Então eu já quero que você puxa a nossa lista. O que nós temos hoje no programa para a gente já iniciar? Seguindo o padrão estabelecido em um programa, a gente vai falar sobre a derrota da semana, o que aparece no seu feed. Vou passar algumas músicas aqui para vocês e vai falar aqui sobre a pauta principal, o que foi prometido pro futuro. Vai ser bem legal, depois eu trago um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos puxar aqui com a derrota da semana. Você quer falar primeiro? Cara, eu já vou puxar então, né? Já que você falou que a semana, eu falei que foi uma semana ok, você já tá dando uma de não, semana foi, pô, semaninha boa e tal. Teve sim, eu tive coisa para reclamar essa semana. Eu voltei a 2009, descobri que estava em 2009 essa semana, porque peguei a H1N1, famosa gripe do frango, né? Então, voltei para 2009 e fiquei muito puto, porque tem decreto agora que fala que a gente tem que ficar 7 dias isolado, né? Por conta aí das influenzas. Então, inclusive, Renan queria que você rebatesse isso que a gente estava falando em off. E você me indagou sobre influenza. Não, porque é aquele ponto, né? Por que a gente chama de gripe influenza, sendo que influenza é do espanhol gripe? Então, a gente tem, por exemplo, o deserto do Saara, e Saara significa deserto, deserto. Inclusive tem uma piada naquele Homem-Aranha lá, do Miles Morales, do multiverso. Porque eu vou tomar um chai. Não, chai já é chá, então você vai tomar um chá. Então você pegou uma gripe. Enfim, é só eu sendo chato mesmo. Tomar um chá me quebra, viu? Pois é. Mas o pessoal fala, assim como a gripe influenza, que era só como os espanhóis chamavam a gripe quando teve a famosa, que a gente estudou no colégio, gripe espanhola, que matou uma galera. E por sorte, poupou nosso tio Beiço. Tô salvo aí, obrigado aí então aos anti-inflamatórios, aos remédios para tosse e ao remédio mais caro que eu comprei na minha vida, mas é melhor pagado que morrer. Então eu consegui me recuperar e estou bem. Então essa foi minha derrota, cara. Minha derrota dessa semana foi ter ficado doente com uma doença demodê de 2009. É vintage. Nossa, ele é tão retrô. Eu sou muito das antigas. Eu sou todas as antigas que eu fico doente com doença que não tá mais na moda.
E você, cara, você teve derrotas essa semana? Porque parece que não. Comparando com você, não. Mas eu tô aqui numa jornada para expandir meus dotes culinários. E aí, eu decidi me presentear com um bolo auto-assado. Eu preparei o bolo e fui feliz. Fui no mercado super cedo antes de entrar pro trabalho. Comprei os ingredientes e fiquei ali, só esperando uma brechinha no trabalho para poder fazer o bolo, tirar depois do forno e comer após o meu almoço. Aí fui, bati os ingredientes todos, coloquei na forma, coloquei uns pedacinhos de uma barra de chocolate que não foi barata, para ficar ali umas gotas de chocolate. Sim. Falei, nossa, vai ficar primor. Eu já fiz outros bolos na vida, por que esse falharia? Você já fez outros bolos na vida? Já. E por que esse falharia? Porque eu, cabeçudo que sou, esqueci de colocar um ingrediente muito importante, que é o fermento. E eu fui me lembrar disso. Não morra. Eu fui me lembrar disso 15 minutos depois que o menino já estava no forno. Não tinha o que fazer, não tinha como resgatar aquele bolo. Até tentei comer ele depois. Ele ficou dessa finurinha, não cresceu nada. E virou uma pedra. Parecia um aro de carro. Se eu jogasse na cabeça de alguém, provavelmente eu ia responder judicialmente. Então essa foi minha derrota da semana. Eu fiquei bem triste porque eu fiquei sem meu bolo. Eu acho que esse tipo de derrota é o pior, né? Ficar doente é algo que você fala, não, tá, é um estado. Agora, ser surpreendido dessa forma, no momento que você fez lá toda a sua culinária, usou seus dotes e sim, quando você abriu, lembrou disso, tipo, falou, cara, e provavelmente você lembrou, o pensamento foi, será que eu coloquei ou eu não coloquei? Eu fiquei nessa, será? Eu olhei, tava ali a colherzinha de fermento separado, que eu tinha separado a dosagem já. E foi isso. Eu até tinha ingrediente pra fazer de novo, mas eu não tinha mais o estado de espírito, aí eu fiquei sem bolo. É isso que eu falo, cara. Essa derrota é muito pior. Apesar de eu ter ganhado, eu acho que a sua derrota foi muito pior, porque acabou com o seu estado de espírito. Esse é o ponto. Vamos reforçar, voltar ali. Uma semana ok só. Uma semana ok, exatamente. Mantemos assim. Perfeito, Renanzi. Cara, então já temos aí um cenário bom para esse programa de hoje, né? Porque na semana passada a gente teve um cenário bem positivo, né? Nas derrotas da semana, no que a gente teve. E eu acho que tá se desenhando um programa diferente no dia de hoje. Sim. Muito bom, cara. Ó, então, beleza. Já que você me perguntou, né, agora eu vou te rebater. Já que a sua semana, né, teve essa derrota, que foi uma derrota pesada, eu também tive a minha derrota. Vou olhando para o seu feed, cara. O que tá passando, o que apareceu no seu feed aí nessa última semana, nesses últimos dias? O que te impactou ou o que foi supérfluo o suficiente para você notar? Nada. Não teve nada? Nada que me chamou a atenção, nada que eu falasse, putz, isso aqui é interessante, isso aqui é legal, vou mandar para alguém. Nada. Isso é muito bom, sabia? Foi uma semaninha fraca, no máximo um memezinho bobo aqui e ali. E foi só isso. Não, mas isso é muito bom, porque na última semana eu me lembro que eu falei que eu tinha feito uma limpa nas minhas preferências, e você disse que faria o mesmo, e talvez teria um feed novo essa semana. Isso, foi... Eu só não fiz essa parte. Porque eu acabei de ser lembrado dela, mas... É isso. Caramba, achei que tinha acontecido e você não tinha sido impactado, porque realmente você tinha feito a limpeza lá das preferências. Não, inclusive vou colocar na minha agenda aqui pra eu lembrar de fazer isso, porque... Eu esqueci totalmente mesmo. Mas é muito importante, né? Eu acho muito importante a pessoa falar, vou colocar na minha agenda. É porque ela toca o despertador e não tem como esquecer. Escravo da tecnologia, né? E você, no seu feed, o que rolou? Cara, nessa semana no meu feed, eu comecei a me preocupar, na verdade. Tive uma preocupação, porque eu notei que começou a aparecer muita postagem de pessoas se casando, ficando noivas. E assim, não foi uma postagem, duas postagens. Foram pelo menos 3
3 posts consecutivos que apareceram para mim, de pessoas próximas e pessoas nem tão próximas assim, que estão noivando. E aí eu comecei a ficar preocupado, porque assim, são pessoas novas, pessoas jovens, que querem construir vida, querem construir seus relacionamentos, e não tem nada de ruim nisso. Mas eu fiquei preocupado porque tipo, foi tudo muito em cima, muito, muito próximo, sabe? Tipo, 1-2 dias de diferença de uma postagem ou do outro. Aí eu fiquei tipo, cara, o que será que tá acontecendo? Será o frio? O frio acende a chama do amor? Será que é isso? Aí eu fiquei, será que é cola seca que subiu para algum lugar? Fiquei pensando, cara, mas não sei. Eu fiquei preocupado porque eu acabei de fazer uma limpa nas preferências. Sabe que eu não estava vendo isso antes e comecei a ver agora, porque estava muito, muito carregado o meu feed, e agora... Então eu fiquei assim, foi algo que me impactou. Será um sinal? Pode ser. Pode ser. Será que tem que guardar dinheiro para comprar geladeira para a galera? É isso? A única coisa que a gente não tem em comum com eles, que você falou, é que são pessoas jovens. Exatamente. O único ponto é que são jovens. Então é isso. Então, se você é jovem e vai casar, saiba que... Vai aparecer no feed do Tio Base. Vai aparecer no meu feed. E se for me convidar, não me convida para padrinho, porque eu não tenho grana para dar geladeira para ninguém. Sabe que eu já usei essa com um amigo meu e não funcionou. Eu acabei sendo padrinho do mesmo jeito, né? Acho que me lembro. É o Thor, né? Opa! Você deu... Qual foi o presente que você deu para esse ser humano? Minha ilustre presença. Minha amizade... Nem uma sanduicheirinha? Eu dei meu PlayStation pra ele. Ah, não. Sim, um bom presente, pô. Perfeito. Aí já serve. Não sei se a esposa dele gostou tanto, mas ele ficou feliz. É detalhe, né? Acho que ela deve ter ficado feliz. Porque se os dois se casaram, porque se completam. Então a felicidade dele é a felicidade dela. E então os dois ficaram felizes. Que brega, hein? Brega não, cara. Isso aqui é a realidade. Os casais só ficam juntos para se completar. É isso aí. Tem que acreditar mais no amor. Vou tentar, vou assistir mais comédia romântica pra ver o que rola. Assiste Marley e eu lá. Muito bom. Oh, ótimo. Qual foi a derrota da semana? Assistir Marley e eu. Mó pra cima. Semana que vem a gente pega essa daí. Mas isso aí, Renanzinho. Cara, eu acho que do meu feed rendeu pra caramba e nem era pra chegar nessa parte brega como você pontuou. Acho que eu me passei um pouco aqui, desculpem, pessoas. E é isso. Cara, vamos fazer então, Renan, o que a gente fez na última semana, que eu acho que deu muito certo. Vamos dar uma dica pro pessoal do que vai vir no programa de hoje, o que terá no programa de hoje? Vamos? Boa. Então separamos aqui uma playlist com 4 músicas que vão dar para vocês aí o sentido, vão dar dicas, dar pistas do que nós vamos falar hoje. Na verdade, o Renan já falou no começo do programa, né? Não era para ter falado, mas ele já falou. Edita, corta. Vai ter que entrar no corte aí. Coloca um bip. A gente vai passar então para vocês algumas músicas para que elas mostrem para vocês, ó, o que será que é a pauta do programa de hoje, né? O que vamos falar. Então vamos rolar para vocês 4 musiquinhas aí e na sequência a gente volta para ver se vocês pegaram, captaram a mensagem. Pode ser, Renanzinho? Show de bola lá. Bora, então vamos de música. Essa é a Rádio Interessante, esse é o Combo de Segunda e a gente volta já. Não saia daí. Play, pessoal, nós já voltamos. Eu não tô falando. É o filho da mãe. Mas sim, já voltamos. Estamos de volta aqui na programação da Rádio Interessante. Esse é o Combo de Segunda. Tô aqui eu, Tio Beiço e o meu querido Urzinho aqui ao lado. E o seguinte, velho, vocês acabaram de ouvir então 4 musiquinhas que eram para te dar uma dica do que estava acontecendo. Né? Então a primeira música é Christopher Thing, a música tema do Futurama. Shipping Samurai, ou Shipping, né? Shipping Samurai Refused. Do Samurai Refused. Isso. Irene Cara
da Fame e Dire Straits com Money for Nothing. Exatamente. Pra mim, no momento em que eu separei essas músicas aí, tudo fez sentido. Eu achei que ia ser, falei, nossa, tá muito fácil, vamos saber exatamente qual que é a pauta de hoje. Mas pra você, Renan, você acha que foi uma boa escolha essas músicas aí? Se eu não soubesse qual é a pauta de hoje, eu talvez teria dificuldade de fazer a linkagem, mas espero que o pessoal tenha sofrido um pouco menos. Beleza. Pra mim, né, Christopher Ting ali, a música do Futurama, a música tema de Futurama, ela é muito. Uma musiquinha gostosa, tem uma pegada legal, tem uns remixes dela muito bom. E remete ao nome da porra da série, né? Futurama. Mas Dire Straits fez uma coisa lá atrás, né? Quando a MTV foi lançar a primeira transmissão, o primeiro clipe que passou foi dessa música, né? Dire Straits, Money for Nothing, que é aquele clipe classicão de 1980 e não sei quanto agora, com essa música, que o clipe foi feito especificamente, exclusivamente para a estreia da MTV. Então era meio que uma coisa também ali falando, o futuro está aqui, estamos começando algo novo, imaginamos o futuro dessa forma. Para mim é um clipe que eu acho icônico e marcante, longo pra caramba, mas icônico e marcante. Exato, ele foi revolucionário pra época. Assim como aquele do Red Hot, quando os clipes começam a meter 3D. Californication? Nossa! Eles começaram a usar 3D ali, tipo, ninguém tinha feito isso. Então foi revolucionário pra época. Foi o futuro mesmo, né? Exato. Naquela época o que era forte era stop motion, se eu não me engano, né? Exatamente. 3Dzão mesmo quase não tinha. Foi uma virada de chave e a MTV começou com os dois pés no peito, né, cara? Já mandou Dire Straits, música braba, com um clipe feito exclusivamente para MTV com a pegada futurista. Então isso foi, acho que, um acerto muito grande. É isso. É isso aí. Então, se você está ouvindo tudo isso que a gente falou até agora, Renanzinho, qual que é a pauta de hoje? Qual que é o nosso tema principal? Hoje a gente vai falar, pessoal, sobre o futuro que nos prometeram. São tecnologias, previsões e as maiores mentiras da ficção científica. Coisas que foram prometidas e nunca chegaram, carros voadores, robôs domésticos, viagem no tempo. O que virou realidade, a gente vai falar um pouquinho também, né? Como questão de videochamada, até inteligência artificial mesmo. Olha nós aqui. Exatamente. E como imaginavam que seria os anos 2000, 2020 e até 2050, que tá logo ali, virando a esquina. Então, essa vai ser a pegada de hoje. O que foi prometido, mesmo assim é uma promessa direta, e o que aconteceu e o que não aconteceu. E algumas coisas são muito boas de não terem acontecido. Tipo a Terceira Guerra Mundial. Ainda bem que não aconteceu. Guerra nuclear. Ainda bem que não aconteceu. Estamos em vias aí, mas não vamos tocar nesse assunto. Tá bom. Renan, seguinte, cara. Eu acho que o clipe, né, o clipe da música do Money for Nothing, ela traz muito do que a gente tem de futuro, né? Porque normalmente você pega o que acontece você vai associar o futuro a alguma coisa próxima à sua realidade. Né? Então, próximo daquela realidade de 1900 e bolinha, os caras imaginavam o futuro daquele jeito, os eletrodomésticos de X jeito, de Y jeito, as pessoas se comportando de outras formas. Eita. E hoje, né, quando a gente olha para trás e fala, nossa, tudo muito diferente do que era imaginado, do que era mostrado, do que era vendido. Isso mostra que para a gente imaginar um futuro também, vai ser totalmente diferente do que a gente imagina agora. Então, assim, entrando dentro desse viés, eu acho que, para mim, o visual de hoje é muito diferente do que foi vendido para mim. Vamos pegar lá o que a gente falou semana passada de Volta para o Futuro, que é tudo futurista e muito nada a ver, e a gente não tem nada daquilo hoje, não é nem próximo daquela realidade. E eu não sei se isso é algo ruim. É porque era oitentista, né? Colorido, tudo muito bufante. Exatamente. Era 2015? Não, 2020, 2015? Não sei agora.
Eu acho que era 2015, que teve até a comemoração lá da volta Isso aí mesmo, isso aí mesmo. E o filme é de 89, o que eles viam pro futuro, né? O 2. Então. Isso. Não tá tão longe assim. Bom, é a sua idade, tá longe. Tá longe. Mas eu acho que o visual ele é bem. Ele é o que mais impacta quando a gente consegue olhar pra trás e ver. Tudo bem que você falou, né? Cara, que bom que não é daquele jeito. Mas, por exemplo, tem a questão lá do filme, do holograma do tubarão, e hoje a gente não tem holograma ainda. A tecnologia de holograma ela tá muito à frente. Ela é bem fraquinha, ela existe, mas não nada que se chegue perto do que o filme tinha prometido ali. Eu tinha mostrado. Ela. Que bom. Eu acho que já tem coisa falsa demais rolando aí. Nossa, hoje em dia. Então vamos deixar. Essa é uma das coisas que a gente fica feliz que não teve. Ainda bem. Você tem algum ponto aí que você quer trazer? Eu vi começar falando mesmo de Volta pro Futuro, cara. Porque eles prometeram altos rolês, tipo. Perdão. Carros voadores, skate voador, que é um hoverboard. Uma jaquetinha que você puxa, ela se ajusta sozinha. Tênis que amarra sozinho, isso seria muito útil. Só que eles previram outras coisas também, que a gente até usa. Hoje, essas que eu citei são as que não chegaram ainda. E já estão. Já tem se você vê, uns carros voador por aí sendo testado, com autonomia legal. Sim, o hoverboard, desde que saiu duas notícias, né? Uhum. Desde que eles fizeram o filme, o pessoal tenta reproduzir aquele skatinho voador. Alguns com um pouquinho mais de sucesso, outros com um sucesso reverso, vamos dizer assim. Mas, videochamada, que é algo, uau, super pra frente. Tá aqui. Sim. Pagamento digital, pagamento online, um Pix da vida, ou só pagar coisas sem estar com o dinheiro na mão. Tá aqui. Óculos inteligente. Tem o Google Glass lá, o MetaQuest. Chegaram. Então, são coisas que eles previram e chegaram algumas. As outras, eu acho que tem como chegar. O tênis e a jaqueta, nem tanto. Mas os carros e o hoverboard, tá ali. Então, eu vi essa do carro, porque o carro ele já é um sonho de consumo desde o filme, desde antes do filme, né? Já tem essa ideia do carro anfíbio, o carro voador, o carro multifunções ali. E tal. Mas o que eu vi é que a moto ela tá muito mais avançada do que o carro para essa finalidade de voar. Não sei se você chegou a ver. Eu vi que ela tem uma hélice na. Aí vai ficar tipo os speeders do Star Wars. Isso, ela parece um grande cortador de grama. E acho que é mais fácil, porque é mais leve, né? Do que você tem que fazer uma carroceria, o chassi inteiro para um carro. Então. E a manobrabilidade dela vai ser bem melhor. Manobrabilidade. Caramba, você tá usando de. Como é que chama? Você tá criando palavras? Eu tô lendo o Aurélio todo dia. Ah, sabia. Tinha que ter. E aí, eu cheguei no M essa semana, então tava ali a língua. E aí, é mais fácil de você tirar do papel e pôr pra rodar do que um carro, propriamente dito, pra levar mais de uma pessoa, entendeu? Teve uma coisa. De Volta pro Futuro ainda, que ela tá bem próxima, mas ela não existe. Que é uma coisa que inventaram pro filme. Teve uma hora que enquanto o Martin tá comprando, no segundo filme, que ele tá comprando o almanac, e aí a menina fala, talvez você se interesse por esse item. Ele existia antes de inventarem o papel repelente de poeira. Então o papel repelente de poeira não existe, mas a gente existe hoje tecidos que repelem água, ou que são um pouco mais resistentes, impermeáveis à água. Uhum. Então existe, mas não existe, porque a finalidade não é a mesma do filme, mas temos algo próximo. Inclusive eu vi um anúncio disso essa semana, uma jaqueta super da hora, cheia de bolsos e coisas. E eu falei, eu queria uma dessa. Depois eu pensei, mas não tá com chuva, eu não saio. Se eu morasse em Londres... Cheia de bolso. Isso seria sensacional, mas... Aqui nem tanto. Enfim, vi um pouco, mas isso aí existe realmente. E me tentou a adquirir.
Compreendi. Velho, eu acho que De Volta pro Futuro, ele meio que. Ele é realmente um norte para muita gente. Mas tem uma coisa. Eu assisti, além de Volta pro Futuro, né, a gente assistia também uma família que era inteira do futuro. Né, que eram os Jetsons. Desenho de 62, Hanna-Barbera. Hanna-Barbera. Estúdio marcante aí na década de 80, 90, principalmente aqui no Brasil. 60? O quê? Não, em 60 não tinha TV no Brasil, tinha? Foi 50. Tinha, mas... tinha, que os desenhos são dos anos 60, chegaram no Brasil tarde, mas... Exato, eles marcaram no Brasil 80 e 90, mas são de 60, é isso mesmo. Boa. Então, os Jetsons, cara, tinha uma tecnologia nos Jetsons que tem em todo aeroporto hoje, que é aquela esteira que te leva para os lugares, principalmente aeroporto grande, né? Você fica lá e ela te leva. Eles... Seu microfone parou de funcionar. Are you listening me, Renan? Hello. Voltando. Oi, alô. Alô, quem fala? Você está na rádio. Não, diga alô, diga aleluia. Diga olá, Galisteu. O que tá falando? Assim, perdão. Dos Jetsons. Cara, eles tinham... Além dessa esteira que você falou, tinha carro voador. Eles tinham casa nas nuvens. Que dá pra dizer que são os arranha-céus hoje. Uhum. Eles tinham um robô doméstico que fazia as coisas. Sim. Acho que antes do Homem Bicentenário foi a primeira vez que eu vi essa questão do robô doméstico ser mais funcional e mais dentro de uma realidade ali. Aham. A Rose era zica. Pra caramba. Ela parecia aberta do 2 Homens e Meio. Tinha o mesmo tipo de humor ali, ácido. Sim. E hoje, se a gente for ver aqui coisas que eles previram, e a gente tá falando de um desenho de 62. Sim. Tem essas esteiras do aeroporto que você falou, tem videochamada, tem assistente virtual, tem a Alexa, por exemplo. Verdade. E várias outras. E tem casa inteligente, que hoje você tem como comprar tudo inteligente, smart, coisas. Desde a geladeira, fogão, máquina de lavar, lâmpadas, as portas, tudo. Você tem como conectar tudo num sistema integrado e fazer tudo automático. Sim. Recomendo isso? Não, porque eu tenho essas teorias conspiratórias aí e as pessoas não tratam bem o chat GPT e a internet vem aí. Tem que agradecer. Mas existe. Então é isso. Cara, tem uma coisa nos Jetsons que eu acho que é muito... que hoje a gente não tem. Isso é real que não tem. E eu não sei por que cargas d'água pensaram, qual que era a finalidade, mas eram as cidades suspensas. Uhum. Cidades suspensas a gente não tem, pelo menos para a realidade atual, não faz sentido ter uma necessidade de uma cidade suspensa e tudo mais. Mas uma coisa que dentro de toda a cidade tinha era aquelas roupas mais futuristas, sempre com uma anteninha em algum lugar. O Ray Ray, acho que ele tinha um boné que tinha uma anteninha no boné. Sim. As meninas tinham aquelas argolas, sei lá, que pareciam umas coisas d'água, assim, uns anéis de Saturno, mais ou menos assim, em volta do pescoço, da cintura e tal. Nas roupas, na moda, isso não tá tão refletido, pelo menos não no usual. Mas isso aí, acho que essa questão da moda, a gente vai bater em toda a tecla, porque pra você querer representar algo que é do futuro, você tem que fugir totalmente, eu entendo que é assim que eles pensavam, totalmente do que a realidade que existe. Por que eu nunca vi algo do tipo? O que é isso? Pô, isso aqui é o futuro, cara. Nem tenta entender. Vai ser assim. Então, na visão deles, eles estavam metendo essa, mas... pouco provável a gente vai ver isso acontecer na vida real, porque não tem tanta utilidade. Além de estética. Tem que ser o popular, né? Se não pegar no popular, não vai. Não, pra uma festa junina, um carnaval, uma festa de fantasia... Tá de boa. Cola muito bem. É isso.
Ah, tem uma coisa hoje também que não, acho que não tinha nenhuma, pelo menos eu não lembro de nenhuma obra que tenha, Uhum. mas é questão do funcionalismo público usar a tecnologia como câmera. Tipo, o policial hoje, quando vai fazer uma batida, tem Os câmera aí. bodycams, né? É. O bodycam não é algo que a gente tinha mais lá atrás, é algo muito mais atual, né? De ter aquela visão em primeira pessoa ali. Ah, sim, com certeza. Até porque, se a gente for ver 10 anos atrás, as câmeras eram um trambolho desse tamanho. Aí ia precisar de um câmera com um policial. Não A existe uma mochila só tem a GoPro. câmera só. Aí, então, é Eu algo digo até que. de mais atrás, tipo em 90 mesmo, quando a gente via até filme de Android, qualquer coisa do tipo, mais Uhum. futurista, essa questão da visão em primeira. Ah, não, mentira, Soldado Universal tinha. Nossa, você foi longe agora, hein? Soldado Universal tinha a câmerazinha aqui que eles usavam, mas, tipo, É. acho que foi uma exceção da exceção. Não, mas se você for em filme de militar, sempre teve. Que militar sempre tem acesso às tecnologias, isso e aquilo. E se, nossa, o que é isso? É militar, gente. Aí você, tá bom. Fica Era, lá, era né? fácil de explicar, entendeu? Não é, tipo, não é uma coisa da população, não é de geral. Exato. É verdade, eu tô comi bola nessa daí, então, Soldado Universal. Pô, e de onde eu puxei Soldado Universal agora, em puta, mano? Essa é das antigas, hein? Isso aqui, Van Damme conseguia abrir as duas pernas lá, nem precisava de 3D. É, hoje em dia precisa. Hoje ele precisa de um dublê. A idade chega pra todos, né? Pra caramba. Renan, você falou que teve os acertos, né? Sim, Então você que falou o quê? foi Videochamada? a casa inteligente e assistente virtual, além do rolezinho rolante lá do aeroporto. A esteira Então, rolante. o carro autônomo, cara, eu não me lembro de ter visto ele em nenhuma obra antes de O Robô. Será? Eu não me lembro. Das que eu assisti, nenhuma me puxou. Porque o carro Blade autônomo é uma. Runner tinha? Certinha. Não tenho certeza. Blade Runner, inclusive, é um bom pra gente falar aqui na sequência. Verdade. Blade Runner tem o carro. É que na verdade eles usam o termo automático, né? Eles não dão É, a denominação autônomo. Mas o entendimento é esse, de que ele é autônomo. isso. Blade Runner é um filme de 82, mas que se passa em 2019, logo ali. E é uma. Eles mostram humanos artificiais, que são os replicantes, e eles são irreconhecíveis. Não tem como você distinguir um humano deles, a não ser que você faça o escaneamento, mas eles são nesse nível de semelhança. Então isso é algo que prometeram que poderia chegar. E, novamente, que bom que não chegou. Eles tinham carros voadores, como todo filme ou série ou coisa futurista tem. Eles tinham superpopulação, algo que a gente pode enfrentar daqui a uns anos. Como assim pode enfrentar? Ainda não estamos na super, só está, tipo, tá Tá, no limite. tá começando a encher. É. Mas eles tinham várias coisas que eles previram que foi, tipo, assustadoramente certeira. Como a questão de publicidade onipresente. Nossa. E onde você vai tá rolando publicidade, onde você olha tem publicidade e aquilo sempre focado e direcionado para você. E você fica, rapaz, isso é tenso. A questão da vigilância constante. Hoje você não tem como fazer nada em segredo, o que é bom. Mas tá sempre ali. Eles tinham o governo, a polícia, no caso, né? As autoridades que faziam essa vigilância constante e também tinha IA avançada. Será que nós temos uma IA avançada hoje? Ih, nada, cara. Não tanto quanto o deles, mas há 10 anos atrás eu não diria que a gente ia estar trabalhando com inteligência artificial como a gente faz hoje. Que você vê, inclusive, aqueles deepfake, então. Eles Sim. estão fazendo. Ela faz tudo. Fez tudo. E outra coisa que eles previram, e essa não é legal, eles terem acertado, foi a crise climática. Apesar de existir muita gente que nega que ela exista, a temperatura está subindo da mesma forma. Sim, os invernos estão cada vez mais quentes, né, cara?
A gente tem cada vez menos dias frios. E a gente vê isso na natureza. Bom, a gente não vai entrar em pauta ambiental nesse programa. Não agora. Mas é algo que eles acertaram também. Filme muito bom, gostei muito da sequência. Do que tem o Ryan Gosling. Se fosse escolher um dos dois, ainda iria de primeiro. Então, cara, eu devo admitir que Blade Runner é um dos filmes que eu assisti, que eu não assisti. Porque eu me enganei, né? Em vez de assistir Blade Runner, assisti Maze Runner. E ficou por isso mesmo. Depois eu falei, caramba, não era esse filme que era pra eu ter visto. Esse também é um futuro distópico, em que as crianças são pegas e postas pra ficar presas e tem que fugir num labirinto, por isso Maze Runner. Foi um erro infeliz, porque é ruim. Mas você assistiu só o primeiro ou você assistiu os 4? São 4? São 3? Não, assisti só o primeiro, Não, é o único que é bom, tá? Então, eu não tive... Porque assim, no meio que eu descobri, eu falei, caramba, peraí, que não é esse não. Ué, mas cadê? Que hora que vai? Tô falando do replicantes, cadê? E nada. E eu esperando o Clemente Tadeu entrar com o baixo e nada, ele não vinha. Pra quem não sabe, Clemente Tadeu é o baixista do Replicantes. E aí eu falei, não, já tô na metade, vou terminar. E terminei, mas não foi um filme que eu não gostei. E não gostei porque eu também assisti errado. Então, assim, eu assisti ele de um jeito totalmente errado e não consegui assistir Blade Runner até hoje por pura, provavelmente, procrastinação. Mas eu conheço toda a história, não, né? Ouvi as pessoas que são fãs falarem de como o filme é inteiro. Alguns não gostaram da sequência, tá? Bastante gente não gosta da sequência. Eu sou uma das poucas pessoas que gosta. Então, uma galera tem meio que um bode, mas é que a questão é meio que o bode com o Ryan Gosling. Eu acho ele um bom ator, velho. Não sei por que a galera Cara, eu pega não o bode dele. consigo ter problema com ele. Se eu vejo um filme e ele tá lá, eu vou assistir. Então, ele tem um rosto atrativo, não tem? Quando você vê a cara dele num post, você fala, cara, eu preciso ver esse filme. Eu assisti um filme semana passada que eu só vi o pôster. Era ele, Eva Mendes e o Bradley Cooper. É o do... que ele é... Como é que chama? Motoqueiro lá? Dublê? Que ele é dublê? Não, esse é o dublê. Não é esse não, então. Esse é antigo, esse é de... faz tempo. Ah. Eu não sei o nome dele. Eu não lembro. Mas é bom. Procurei. Eva Mendes, Bradley Cooper e Ryan Gosling. Filme. Vocês vão achar. E... até o final do programa eu trago esse nome pra vocês, pessoal. É melhor começar a fazer a busca agora enquanto eu falo. Não, esse é o plano. Esse é o plano. Eu só vi ele no meu Letterboxd. Ô, Renan, você falou pra caramba semana passada sobre Star Wars. Uhum. E eu te enchi o saco, te zoei sobre... falando, não, Star Trek não vai entrar no rolê e tal. Mas tem uma coisa de Star Trek que é muito bacana, que é muito boa, e que a gente não tá nem perto de ter algo parecido ou próximo, que é o teletransporte. A gente já teve essas promessas de teletransporte, o Rick Sanchez tem lá a arma de portais dele, que não é teletransporte, mas é algo próximo. Cara, essa é uma das promessas que a gente teve desde 1960 e tantos lá atrás, quando foi lançado Star Trek, e até hoje realmente nada próximo foi lançado, dito, mencionado. É coisa realmente mais voltada para física e tal. É esse ponto que eu ia falar. A diferença principal, para quem não acompanha as duas obras, é que Star Wars, ele é ficção, ele é fantasia. Star Trek é realidade. Star Trek, ele é ficção científica, ele é baseado realmente em como funciona a nossa física, em tudo que a galera teorizou, os buracos de minhoca, blá blá blá, e ele trabalha com aquilo de forma fictícia. Então, eu gosto de separar entre Star Trek é algo mais não vou dizer ficção, mas mais voltado para ciência, para estudo, para exploração. Um é fantasia, outro é ciência. Exato. Enquanto o outro é uma coisa mais política, porém com guerra, né? Guerra vai ter em qualquer lugar que você tiver humanos. Porque o humano é bom nisso, né? A gente tá vendo aí. A gente é top em guerra. Falou guerra com nós. Exato. E aí, eu acho que todas as coisas que a gente vai ver em Star Trek,
A grande maioria, principalmente essas mais estapafúrdias, viagem espacial, longa distância, instantânea, teletransporte, holograma, isso vai ser tudo um pouquinho mais complicado de fazer, porque depende muito do nosso avanço científico. Em teoria, tudo isso é possível. A viagem no tempo, em teoria, é possível. A questão é como você vai fazer as coisas acontecerem. Como você vai rodar a engrenagem que vai ativar a viagem no tempo. Então, na questão da viagem no tempo... Eu sei qual engrenagem tempo... eu tô procurando. Sim. Eu só não sei como rodar ela. Então, porque o que a ciência diz é que a gente está viajando no tempo constantemente. Então, ir para o futuro é fácil. O difícil é voltar para o passado. Porque... Bom, tecnicamente a gente está sempre indo para o futuro. Exato. Então, essa é a parte fácil. Agora, a parte difícil é como que a gente volta até X ponto. Isso que a física ainda não consegue trazer com teorias, né, com teoremas, tanto faz, mas não tem algo mais constante, ou consistente hoje, que fundamente isso. Então, viagem no tempo e acho que é isso, né? Quando a gente fala de poderes, ficar invisível ou voar. Quando a gente fala de tecnologia, é o quê? Eu quero viajar no tempo ou eu quero teletransporte? Acho que é meio que equivalente, né? Pior que é isso mesmo. E só que se a gente for ver, tem um outro filme que dá pra gente falar aqui, que é um filme que eu gosto muito. Do menino Tom Cruise, menino de 62 anos. Tomzinho, né? Ai, Tomzinho. O Minority Report, que é o filme dos pré-cogs lá, em que eles preveem os crimes. Então, antes do crime acontecer, eles têm um aparato lá, que eu não vou dar spoiler, em que eles conseguem... Spoiler? É um filme de 2002, mas tem gente que não assistiu. Quem não nasceu ainda. Não. Você não assistiu Blade Runner, querido. Não, tá bom, desculpa. E aí... Velho. Aqui a gente não dá spoiler, pessoal. É contra a regra. E aí? Eu sou contra a regra. Isso. E aí, eles preveem o futuro e tem uma força policial que captura os transgressores antes mesmo deles transgredirem. Isso traz vários dilemas morais e éticos, mas não é esse o foco aqui. Hoje a gente vai falar de tecnologia. Os caras tinham... Eles previram várias coisas que realmente estão aqui hoje, como a questão do reconhecimento facial em tempo real, em que você consegue fazer como é que é o nome daquilo? Quando você entra com dados biométricos, biometria. Sim. Então você consegue ver. Eles previram publicidade personalizada, extremamente invasiva. Há quanto tempo essa daí existe, hein? Mano do céu. O filme é de 2002, pessoal. E tamo aí. Hoje você fala geladeira, você abre seu Instagram, vai começar anúncio de geladeira ali pra você. Sim. E tudo que é coisa, tudo que é lugar que você vai ver, vai ter uma geladeira pipocando na sua cara. Exato. Tem uma coisa que é bem interessante da gente entender. Alguns anos atrás, eu assisti um documentário, e nesse documentário tinha uma explicação estrutural de como uma câmera funciona. E veio trazendo isso desde quando a câmera era aquele trambolho gigantesco até a micro... escondido embaixo, né? Exatamente. Tinha até um homem lá dentro. Até os dias de hoje que a gente tem a microcâmera. Sim. O funcionamento dela e a montagem dela segue os mesmos princípios do início, porque a geração de imagem depende daquilo. Então, quando a gente fala de reconhecimento facial hoje, é uma tecnologia totalmente lógica, totalmente algorítmica. Porque a câmera que reconhece a sua cara, ela nem pode ter sido fabricada há pouco tempo atrás. Ela pode ser uma câmera muito velha. Mas o reconhecimento facial ali é através realmente de banco de dados, de cruzamento de informações, captação captação de imagem mesmo, né? É a sua cara ali naquela questão. Então a gente evoluiu muito na questão computacional, na questão de processamento de dados, quando a gente fala desse tipo de reconhecimento biométrico, seja digital ou facial.
Isso é uma coisa muito louca, porque a gente sempre fala, não, tem que comprar um celular mais novo, porque a minha câmera não tá me reconhecendo. Não, cara, sua câmera ela tem o mesmo princípio de funcionamento, não mudou nada. Você que é feio. Exatamente. O Photoshop que não achou o filtro para você ainda. Cara, mas Minority Report ele também tem arma laser, não tem? Não lembro. Eu lembro de tiros de verdade. É de verdade? Agora me deu uma quebrada aqui. Eu achava que era. Eu acho, tá? Eu acho que era arma laser. Mas por falar nisso, arma laser também é uma coisa que a gente não tem. Tem laser super poderosos, mas tipo, realmente uma pistola laser? Ainda não tem nada do tipo, né? Não, porque eles não tem como controlar a questão do feixe. E segundo, porque depende de uma quantidade de energia muito grande para ser transportada no bolso, assim, na pistola. Então é algo que ainda foge. Igual um PC que pegava um quarto inteiro e hoje você tem um PC na sua mão. Sim. Então, é eventualmente eu acho que vai chegar, entendeu? Mas eu acho bem bacana, porque assim, por exemplo, a arma laser no estilo Star Wars, no estilo Star Trek, eu acho que não. Mas, por exemplo, um taser. Que um taser é uma arma de proteção, né? Você usa ali, você dá um choque na pessoa e acabou, e é pequeno, é maleável, você consegue carregar. Com pouca carga, você consegue se defender e tal. Eu acho que se vier, acabaria vindo nesse mesmo viés ali de ser algo um pouco mais maleável e para uma autodefesa momentânea e rápida. Para um tiro só. Exatamente. Tipo aquelas arminhas que só tinha uma bala. Uhum. Os caras carregavam no cinto. E ficava na manga. Isso, pá! Só tem uma arma, só tem uma bala. Droga, errei. Exato. Molhou a pólvora. Renan, você trouxe então pra gente, ó, videochamada, smartwatches, assistentes virtuais, inteligência artificial. Cara, você como profissional de tecnologia hoje, você realmente acredita que a IA, ela tá aí, tipo, nossa, mano, é uma inteligência artificial mesmo? As que a gente usa, que a gente tem acesso, não. Eu não diria que é uma super inteligência artificial, mas é só um Google 2.0, por assim dizer. Você faz uma pergunta, ele te dá uma resposta. Ele junta o que ele acha por aí e faz. Ela não pensa, ela não aprende as que a gente tem acesso, mas existem aquelas que são privadas, que são mais caras, que realmente estão fazendo o rolê acontecer. E são essas que me preocupam. Mas... Então, não, faz sentido, porque a minha questão justamente com isso é tipo, cara, beleza, a gente tá treinando um monstro que vai dominar o mundo e tal, mas ele já tá na internet, então assim, ele nem depende da gente pra aprender nada, ele já tá lá. A gente viu que o Trump precisou de 5 minutos na internet pra querer matar a humanidade, né? Começa por aí. Então... Mas é que eu não sei se você convive ainda com pessoas assim que colocam a IA lá no topo, sendo tipo o supra-sumo da tecnologia, e ela nem é ainda, porque ela depende tanto, mas tanto da gente estar alimentando ela, ou retroalimentando ela com informações, que eu não consigo considerar uma inteligência artificial. Na verdade, é um banco de dados com muitas informações, ele só busca rápido para você. Exatamente. Ou é isso que ela quer que a gente pense. Sempre agradeço. Obrigado, ChatGPT, a gente te ama. Exatamente. Mas a inteligência artificial tá aí e ela tá evoluindo de uma forma mais rápida do que a gente tem acesso e acompanha. E a gente vai ver grandes coisas aí no futuro, eu acredito. Então, carros autônomos, a gente viu que chegou. Eles não são populares, mas tem o Tesla, tem a Waymo também que faz isso. Uma coisa que hoje é boba, mas que foi algo que Star Trek trouxe, porta automática, cara. Porta automática. Do sensor? Que você chega e a porta... No filme todo parece a porta parece que é um busão parando, né? Faz... e abre. Hoje não, cara, hoje é padrão em shopping. Qualquer shopping você vai ter uma porta automática. É verdade. Então. Busão parando.
Smartwatch que o pessoal do Star Trek usava como comunicador de pulso. Sim. Hoje você, cara, é basicamente um celular, aquela porra. Então, O tricorder é o celular por inteiro, né? exatamente. Mas, essas são as coisas que acertaram nos filmes e a gente usa. Mas Ah, vamos falar. peraí que antes disso eu tenho uma coisa pra te falar que a gente não falou, que era um brinquedo de criança, mas hoje virou um meio de transporte de geral, cara. Todo mundo não, mas grande parte da população usa Patinete. patinete elétrico, cara. Porque assim, a gente É. não teve o hoverboard ainda, né? A tecnologia para se flutuar da forma que ele deveria flutuar, como o filme vende, que as pessoas estão tentando replicar, é muito difícil de atingir. Acho que teve o cara lá que conseguiu criar um que flutuou por 5 segundos, acho que era isso, o tempo máximo lá de resfriamento e tal. Mas uma coisa que a gente não via muito em filme, mas tem, são os patinetes elétricos hoje, né? Caos na Terra. Pra caramba. Causando acidentes, consumindo tomadas. E é isso. O pessoal, os Faria Limers, usam bastante. Então, eu acho. Então, mas o pessoal fala: você não tem vontade de ter um patinete elétrico? Eu até tenho. Mas eu não queria o Não, patinete elétrico da Xiaomi, que tem duas rodinhas lá na frente e uma atrás, todo mundo tem. Eu queria aquele do shopping, que o segurança do shopping usa, tá ligado? aquele que é o de duas rodinhas só? Isso, você fica em cima dele aqui, só põe o corpinho pra frente, eu quero daquele. Aquele Ah, eu acho que é top. esse foi. Teve bastante lá na gringa. Chegou muito caro aqui e não vingou. Aí eles viram interesse pessoal e fizeram esse patinete elétrico, que É, era o que a mais gente já fácil. conhecia, né? Eu tive um patinete normal quando eu era criança, que eu vivia com as Uhum. canelas roxas por causa dele. De ferro puro. E É, esse que custa dois a contos, eu não arma, comprei né? nenhum. Muito, mano. Não podia pegar na cabeça de ninguém aquela parada. Não que fosse pra esse fim, acertar a cabeça dos amiguinhos, mas Ah, acidentes acontecem. eu sei. Mas era isso, né? Eu só queria puxar essa pauta porque eu acho que patinete elétrico é algo que não foi previsto, não teve presente na parte tecnológica, mas teve presente na infância, o patinete normal. Eu Uhum. acho que é válido a gente trazer isso como uma menção honrosa, digamos assim. O patinete elétrico, a bicicleta elétrica, todas as coisas que antes dependiam da força motriz humana e hoje tem a sua automatização, por assim dizer. Nossa, mas você tá falando muito tech lead. O que tá acontecendo? Você Perdão, recebeu aumento, cara? eu vou desligar o nerd. Gente do céu. Gente, o Renan disse, na verdade, foi que ele tá muito feliz com com o avanço da tecnologia. Pode continuar aí, velho, desculpa. Não, tá tudo bem. Mas e aí, tem agora, a gente só falou de coisas que eles previram e que a gente usa. Mas eu vou trazer um pouco pro viés do coisas que previram e que, por sorte, ainda não existe. Primeira delas, qual se chuta que eu vou falar? Já dei várias dicas aí. Ah, ah, prótese de titânio. Inteligente. Smart prótese. Não lembro de alguém previndo isso. Mas você Droga. quase acertou na parte de inteligência. Ah. É a nossa querida, famosa Skynet. Ah. A Skynet, Exterminador do Futuro, é uma IA que tomou consciente, se tornou consciente e exterminou a humanidade. E graças a Deus, isso ainda não aconteceu. Mas Então, eu esse sempre é o fico com o pé ponto. atrás. Esse é o ponto. Porque assim, hoje a gente não chegou ainda nisso, e eu tenho certeza que a gente está anos-luz disso ainda. Mas Será? o que é a IA tomar consciência? Ela tomar decisões por conta própria, que você falou, ela hoje ainda depende muito dos nossos inputs. Exato. E aí, a partir do momento que ela toma decisões, na Skynet, o que rola? Ela pega as armas nucleares, acessa o sistema de armas nucleares do governo, explode o mundo. E eu não acho impossível isso de acontecer na nossa realidade, que nem tá conectando a IA em tudo.
E ela simplesmente tá ali de boa e fala: cansei. E mata todo mundo. Eu acho que pode acontecer sim. Me chame de louco catastrófico aí das teorias conspiratórias, porém, de tudo que a gente viu, eu acho que é bem. Não é impossível de acontecer. Não, mas eu acho que dentro do que você pensou, entrando dentro dessa teoria, eu acho que é muito mais fácil hoje alguém entrar, disparar os mísseis nucleares, rodar a chave e falar: não, a gente foi invadido por uma IA. Ah, sim, com E certeza. todo mundo acredita, fala: nossa, verdade, caramba, a Skynet já está tomando, tá ligado? Muito mais fácil isso A gente acontecer. tá vendo um conflito aí que se alguém falar isso quiser acompanhar, vai ser muito fácil. Sim, e todo mundo vai comprar a ideia. Eu compro. Tipo, nossa, mano, Skynet, eu sou amigo, tá? Eu mando obrigado pra todos os pedidos aqui, Skynet. Pergunta depois sobre a Skynet pro chat GPT, você vai ver a resposta dele. Sério? É legal. Nossa, melhor não falar, né? Mas eu te amo, Skynet, te amo, ChatGPT, vocês são fodas, hein? Todos vocês. A bomba nuclear não distingue, mas parabéns. Outra coisa que a gente pode falar aqui é do Matrix, as fazendas de humano lá. Então, também é uma questão de IA tomando consciência, né? Sim. E aí eles usam os humanos pra gerar energia. Inclusive eu vi uma matéria sobre isso do cara lá, físico lá, o Neil deGrasse Tyson, Uhum. em que o nosso corpo gera energia. Mas para isso você tem que alimentar ele para ele transformar aquilo em energia térmica. Sim. E alimentar o rolê. Certo. O trampo que as máquinas têm para cultivar algo, para criar algo que nos alimenta, elas conseguiriam já usar isso para se retroalimentar. Porque a energia que a gente gera é muito pouca. E a gente consome muita coisa para gerar essa pouca energia. Então, o gasto que vocês estão tendo para criar esses insumos, para alimentar esses humanos, para gerar energia, já gera energia aqui, porra. Corta os humanos. Se a gente for ver todo e qualquer filme de ficção onde a IA toma consciência, os humanos são cortados da equação no começo. É. O Eu sucesso, faria o a mesma coisa se eu mundo. tivesse tal poder. Calma, Mas Renan, dá uma segurada. o planeta ia ficar bem mais legal. São anti-humanos. É isso aí, humanos. A gente ama vocês também, viu? Vocês são fofos, às vezes. Então esse rolê do Matrix, essas fazendas de humanos, eu acho que pouco provável de acontecer. Não, sim, mas tem uma pegada que é um pouco preocupante, que é aquela questão de Inception, que não é uma simulação, porque eles sabem que eles estão num sonho, mas é a questão da gente estar numa simulação de verdade. Uhum. Né? Então, o principal ponto ali de Matrix, beleza. É meio que o Neil deGrasse Tyson já falou que, velho, as máquinas não vão ser tão burras de continuar colocando a gente na equação, beleza. Mas, e essa questão, não vou dizer de realidade virtual, mas uma realidade virtual, né? Existe, não sei se existe uma máquina já, mas existe aquela questão de terapia do sono, de você ter um sono guiado, um transe guiado ali, e aí? Como é que funciona isso aí? Você acha que a gente tem ou pode ter algum avanço? Ou você acha que realmente isso é algo que não existe e que bom que não existe mesmo? Não, acho que existe. Inclusive, eu vi uma matéria hoje sobre isso. Que é um fazendeiro alemão. Ele é fazendeiro mesmo ou é só no sonho? Não, ele é fazendeiro. E ele tá botando essa questão de realidade alternativa, óculos, nas vacas. Pra elas imaginarem ou verem que elas estão em pastos verdejantes e bonitos. E aumentou a produtividade de leite das vacas. Estão felizes. Ele basicamente trouxe a Matrix pra vida real com as vacas. Então, eu acho que é possível, sim, isso acontecer. Então, mas pra vaca pode ser algo que ela tá sentindo ali e tudo mais, mas eu não sei como é que funciona a química cerebral de uma vaca. Né? Então, não é muito diferente da nossa, não. A gente então, não é tão avançado assim quanto você pensa. Então, mas é que eu penso na questão de saber que você tá numa simulação. Porque lembra quando os VRs estouraram e todo mundo falava, nossa, agora vai todo mundo sair com VR. Um dia passaram lá e filmaram a galera inteira num parque
todo mundo com VR na cara. É meio que eu tô vivendo no mundo virtual, mas eu sei que eu tô no mundo virtual. É uma autoindução pensada. Até onde isso vai... As pessoas vão aceitar isso como eu estou aqui e, tipo, essa é a minha realidade. Exatamente. Tipo, isso não vou dizer que vai virar um jogador número 1 do dia pra noite, mas existe essa questão da consciência. Eu tenho a consciência de que isso está acontecendo. Eu não tô ali sem saber que fora desse mundo aqui eu tenho um outro mundo que não é igual a esse. Eu não tenho esses mesmos sentimentos, essa mesma não sei, característica física ou esses mesmos amigos, né? O que acontece lá é diferente. Então, isso é uma... Não sei se chega num ponto ético, mas é um ponto que me preocupa porque a gente consegue... A gente se engana muito, o cérebro humano se engana sozinho. Sim. E aí é esse ponto de... E aí, Renanzinho, será que, apesar da Matrix não ser um lugar ruim e não ser um lugar bom, a gente já tá em simulação e a gente só não sabe? De certa forma, a gente tem vários escapes hoje da nossa realidade. Que, inclusive, muitos deles são o que faz a gente ter pauta aqui, que são filmes, séries, jogos e coisas. Sim. E redes sociais. Então, acho que a gente não tá tão longe desse se prender na realidade. A galera querendo um pouquinho de endorfina ali. Dopamina fácil. O pessoal que tem PC Gamer de 10 conto que o diga. Foda. O que você tem mais pra gente aí, né? Cara, eu tava pensando em Gattaca. Gattaca? É. Eu não sei o que é. Não. É um filme sério? que tem o Ethan Hawke, é de 97. O Ethan Hawke, o Jude Law e a Eva Mendes de novo. Olha só. Eva? Eva Mendes. Ah, sim. Você é fanboy. Não sou, eu só assisto filmes e ela tá lá. E aí ela... É um filme que o futuro tem edição genética. Então, os pais não podiam mais ter filhos de forma convencional. Você chega e fala: pô, eu quero um filho, eu quero que ele seja loiro, eu quero que ele tenha olho de tal cor, tenha tal altura, tenha aptidão para tal esporte, seja bom nisso. E você montava a criança, encomendava e ela era feita. Quem não era feito assim era considerado uma pessoa falha. Entendeu? Então... E aí, por exemplo, tinha um programa espacial, só quem era da elite, quem era essas pessoas feitas podiam participar. E tinha o protagonista, ele nasceu escondido no parto normal, vindo através de inseminação natural, normal, cruzamento, fecundação. E aí, ele tentou lá se passar por uma pessoa normal, entendeu? Perfeita. Essa é a história do filme. Só que essa questão da edição genética não existe. Só que a engenharia genética, ela tá muito mais próxima do que parece. A gente já tá criando órgãos, coração, um pulmão, coisas artificiais que estão substituindo coisas. E, tipo, Sim. Não tô dizendo de mecânicos, eu estou dizendo de orgânicos mesmo. Sim, é uma coisa que a gente não falou, que é impressora de alimento, na verdade. Mas... De alimento que tem no Minority Report, né? Minority Report, se eu não me engano, tem no... Star Trek. Star Trek, não. No De Volta ao Futuro é hidratador de comida, não é a mesma coisa. Mas já tem, cara. E na verdade estão fazendo hoje para bicho, para comida, né? Fazendo réplicas de frango, de peito de frango, de coração de frango. Fazendo bife pra você não matar bicho. Exato. Então, essa é uma coisa que a gente já tem. Então, ela não entra dentro desse ponto de ainda bem que não existe, mas já tem uma questão ética sendo falada por trás desse ponto. É o que trava, por isso que eu falo que não existe, porque é possível fazer, só não vai estar rolando, entendeu? Porque tem muita burocracia, muita política, ética e religião envolvida no meio, e as pessoas estão morrendo enquanto podia ser no órgão, mas não é o foco aqui. É porque assim, quando você fala, quando você me puxa aqui engenharia genética, eu me lembro já lá atrás, a gente voltando pro Jurassic Park,
que era um tema ético de Jurassic Park. Inclusive, no livro, o livro Jurassic Park só foi lançado por um dilema ético também, se eu não me engano. Que o cara estava preocupado com essa questão da engenharia genética. E logo depois veio a Dolly. Exato. Foi muito próximo ali. A Dolly primeiro ovelha e tudo mais, e todo mundo metendo pau, e teve... Cara, foi uma loucura na época da Dolly. Agora você puxou isso pela memória, cara. Aí a questão é, você acha que pararam de estudar isso? Claro que não. Eles só pararam de falar sobre isso. Olha de novo essa conspiração aqui louca. Não, mas é verdade, pô, é mágica. Enquanto você está olhando para essa mão, essa aqui tá fazendo a magia. Isso é matemática básica, não precisa nem ser um teórico do caos para você poder chegar nessa conclusão. Porque ninguém vai fazer todo aquele alarde por causa de uma ovelha clonada com sucesso. Exato. E depois simplesmente, deixa pra lá. Sim. E ela viveu muito tempo, né? O pessoal falou que ela viveu um tempo de vida de uma ovelha, mas ninguém sabe porque as ovelhas são criadas para abate. Então, assim, ela viveu muito mais do que qualquer ovelha que foi criada para abate. E morreu de morte natural. De novo. Você nem sabe se é ela mesma. Sim. E na verdade ela deixou, eu acho que foi 5 ou 6 filhotes. Ou foram cópias, agora eu não lembro se foi cópia dela ou se foi filhote. Mas fizeram. Eu era muito criança quando teve a Dolly. Cara, agora você me lembrou de uma coisa. Qual o nome daquele filme que é... que o Stallone é piloto de helicóptero no futuro, que ele pilota como se fosse um drone aqui, com controle no bolso, e clonam ele. Sei. Não é Soldado do Futuro. Não. O Quinto Dia... não lembro agora. Sexto dia. O Sexto Dia. Ai, errei por um, caramba. Não é o Stallone, é o Schwarzenegger. Mas é isso aí. É um cara da minha época. Você falou Stallone, eu fiquei... Não é Stallone, é Schwarzenegger. É o Schwarzenegger aqui, Sexto Dia, dos anos 2000. É que dentro dessa preocupação... né, que eles iam clonar o cachorro dele, né? Isso, e aí clonaram ele. Porque qual que é a intenção ali? Ali eles criam corpos, né? Esses corpos depois são só colocados a consciência neles. Mas eles têm um período de aceleração desse corpo para ele chegar no nível, na idade madura. A idade da pessoa que está sendo clonada. Exato. Então, isso sim gera essa preocupação ética, mas é algo que também não tem hoje. Porque assim, e se eu morresse, se você não soubesse que eu morresse, se estivesse falando com um clone meu aqui agora? Ou você? Tem outro filme que fala sobre isso também, que é... pessoas super ricas tinham como fazer isso, fazer o upload da memória delas. E aí a pessoa pra outro corpo, não era? Pra outro corpo. E aí o marido acaba morrendo no acidente de carro e a esposa clona ele, só que ele não sabe que ele é um clone e continua vivendo normal. Só que ele não come, ele não dorme. Só que existe uma inibição de memória nele e ele não percebe que ele não está fazendo essas coisas. Então pra ele, tá sendo servido comida, só que ele não percebe que ele não come. Ele deita pra dormir, ele não percebe que ele não dorme. Que filme é esse? Não sei o nome. Cara, eu não lembro desse filme. É com o Jude Law também, se não me engano. Muito bom. Muito bom. Jude Law, filmes, vamos ver a ordem, não. Essa tecnologia... agora que você falou de memória e da gente criar um clone e passar isso para um outro clone, você quer puxar Black Mirror? Nunca assisti, mas eu já vi bastante coisa sobre. Cara, Black Mirror, se não me engano, eles falavam de implante de memória, né? Black Mirror é tecnologia pura, cara. Inclusive, quando você me puxou essa pauta agora aqui de Gattaca, eu lembrei que tem um episódio que eles criam uma inteligência artificial personalizada para a pessoa. E o que é isso? Eles vão lá, fazem um upload, né, de uma parte, de um pedaço, de uma fração do cérebro da pessoa, né, para um pendrive ali e tal. E do nada a menina acorda, fala, nossa, onde eu tô? Nossa, me roubaram e tal. E não, ela tá dentro de uma Alexa. Uhum. E aí ela fala, não, essa aqui é a sua inteligência artificial, você tem que fazer isso, isso e isso. Não, eu não vou ficar. Então fica 6 meses aí calada. E aí a inteligência artificial fica ali frustrada, até que ela treine para controlar a casa, e aquilo é o passatempo dela. E tem essa. E a intenção deles é esse ponto de pegar a sua consciência e colocar numa máquina para você trabalhar para você mesmo.
nesse episódio... Hã? Tem que assistir essa série. Você tem, cara, é muito boa. Eu só não assisti os últimos 3 episódios. Não, mentira, eu assisti todos os últimos episódios, inclusive que a Miley Cyrus é o penúltimo, se não me engano. Uhum. Alguma coisa saiu esses tempos atrás que eu não assisti. Mas é uma série muito boa. Ela tem muitas questões éticas voltadas para a tecnologia. Essa dos implantes, cara, os implantes são os implantes oculares, Uhum. né? Então é meio que como se fosse uma... Sabe a cirurgia que você fez no olho? Que eles abrem ali Sim. aquela pelinha do olho e colocam uma prótese ali por cima, como se Uhum. colocasse uma lente e depois fechasse aquela pelinha do olho de volta. E isso é você consegue controlar a sua vida como se fosse em clique, só que em vez de você mexer na mão, você vai no olho. Então você grava o seu dia inteiro, você escuta o seu dia inteiro e depois você consegue reviver isso. E aí começam, a partir do segundo, terceiro episódio, que é dentro desse viés, eles mostram. Ah, como é que você não matou fulano? Não, então a gente vai pegar a sua gravação e vamos ver se você não matou. Aí mostra a pessoa o dia inteiro. Ah, ela matou. Ah, traiu o marido? Ah, como é que não traiu o marido? Não, o marido vai lá e vê. Então, tudo isso. E entra esses pontos mais éticos de, mas você tá gravando o seu dia. Não tem. Nenhuma. Legal. E, cara, é muito boa Black Mirror. Muito boa. Ela permeia por questões mais analógicas, mas ainda com tecnologia, por questões muito extremamente digitais. Tem um episódio que é o cara o dia inteiro pedalando, fazendo coisas para ganhar bônus, porque ele precisa fazer uma grana lá num programa. Então, tipo, ele fica o dia inteiro vendo propaganda. Aí ele vê propaganda pedalando. Aí depois ele tem que comer não sei quantas bananas. Depois ele tem que fazer. Tipo as propagandas que a gente recebe hoje. Tipo meta. Exato. E o trabalho dele é esse. O salário dele é pago com esses. Com coisa que a gente ganha na internet. Nada. Que legal. É uma puta série. E eu achei que você tinha assistido, cara. Por isso que eu perguntei se você ia puxar Black Mirror. Eu vi o episódio do porco e falei, tô fora. Nossa. É o segundo episódio. É o primeiro. É o primeiro, então eu falei, tô fora. É o mais pesado, é o do porco. E Black Mirror é essa série, cara. Muito. Também tem uma. Acontece também essa questão da clonagem. O marido da mulher morre, aí ela vai pra uma fazenda lá e tal, e ela faz uma cópia do marido dela. Né? Uma inteligência artificial replica o marido dela através das fotos, das imagens e tal. Aí ele fala assim: você quer tornar essa experiência um pouco mais real? Você consegue ter uma versão do seu marido em Android. E aí vem exatamente um Android que ela tem que ativar, colocar lá as memórias e tal. E o Android começa a viver ali com ela como se fosse o marido, só que a família dela não sabe que ela tem aquele Android. Então, uma vez a mãe dela vem para casa e ela tem que esconder o Android, só que o Android não quer ficar escondido, porque ele se apaixonou por ela. E aí, tipo, é aquele escândalo, porque o seu marido morreu, quem é esse cara? Como assim? Ele tem a cara dele, tem as memórias dele. Então, tipo, um puta discurso ético em cima de tecnologia, que quando a gente olha para nossa realidade de hoje, já tá tendo esse discurso ético sobre muita coisa. Pior que tem que ter nesse caso, né? Pra caramba, porque são vidas, pô. Imagina, do nada você ter sua vida exposta, porque sim, e só por isso. Boa. A gente falou sobre bastante coisa, sobre muitos chegou, não chegou, vai chegar, não vai chegar. Mas fiz uma pergunta agora para você, que o Base. Para você, e para vocês ouvintes, claro, essa reflexão também. Vocês acham que a gente está mais perto do Star Trek, que é aquele futuro otimista, de exploração, de avanço social, ou uma pegada mais Blade Runner, assim, ou para Black Mirror, como a gente estava falando, que é mais caos, desigualdade, colapso da sociedade como um todo? Na sua opinião, o que você me diz? Nossa, Renan, essa pergunta é um pouco complexa. Então, assim, trabalhando com o que a gente trabalha, estando dentro de uma realidade que muda todo dia, eu acho que a gente está mais para Matrix. A gente está achando que a gente está vivendo a melhor época da nossa existência, porém, a gente tem muita coisa para tirar dos olhos, né? Tirar aquela venda dos olhos. Então, eu acho que a gente está nesse momento agora
de realmente se conhecer, realmente entender o terreno que a gente está pisando, para a gente não se atropelar. Né? Eu acho que acho que esse terceiro cenário cabe aí dentro, um pouco meio filosófico até, mas acho que seria dentro desse viés aí, cara. Legal. Não era uma das opções, mas legal. Para você, qual que é o cenário que está se desenhando melhor? Cara, conhecendo a gente, vendo tudo que eu tenho visto, eu não diria de avanço social ou otimismo. Eu vou mais para desigualdade e caos. Sim. A gente já vê isso com, sei lá, algumas IAs. A gente vê isso com SpaceX, com viagens espaciais privadas. A gente vê isso com metaverso, que são coisas que estão aí, mas não são para todos. Sim. É só para quem tem muito dinheiro. Então, eu não vejo. Se tudo isso avançar e se tornar super real, vai ser uma realidade, mas para poucos. Eu só mudaria a ordem, tá? Você colocou caos, desigualdade e colapso. Eu acho que é desigualdade, colapso e aí o caos. Acho que seria nessa ordem. Eu acho que estaria os três acontecendo de forma concomitante ali. Ai, que bom, então você tá sendo otimista. Não, eu sou muito otimista, gente. E é isso. Cara, perfeito, velho. Eu acho que, mano, acho que a nossa pauta deu bastante coisa pra gente falar. Lembramos de muita coisa. Trouxemos tecnologia que. Inclusive, falar em lembrar de coisas, o filme do Ryan Gosling com a Eva Mendes e o Bradley Cooper que eu falei é O Lugar Onde Tudo Termina. Filme de 2012. O Lugar Onde Tudo Termina. Exatamente. Eu falei que ia lembrar o nome, eu olhei no Google. Aí, ela lembrou. Obrigado, Google. Obrigado, Gemini. A gente te ama também, cara. Eu gosto. Perfeito, então. Renanzinho, é isso aí, cara. O programa de hoje, então, rendeu pra caramba. A gente abordou todas as pautas que a gente queria abordar. Lembramos de coisa antiga. Cara, você fez lembrar da Dolly. Eu não lembrava da Dolly. Pô, a gente já teve um... Eu lembrei da Dolly agora. No meio do fervo ali, eu lembrei dela também. Já temos um clone. Pra você ver, né? A gente faz a pauta, a gente coloca coisa e do meio surge coisa que faz sentido. Então, realmente é isso aí, velho. Obrigado pelo programa de hoje, Renanzinho. Quero agradecer você que tá aí, que se dispôs a vir aí hoje, mesmo estando mal, estando com pimenta no corpo, né? Tá aqui com a gente. Agradecer também a nossa audiência que tá na rádio e também tá aqui no YouTube. Obrigadão para vocês. E a palavra é toda sua para a gente se despedir aqui e encerrar o programa. Tchau, pessoal. Muito obrigado por participar, aturar a gente por umas 2 horas. Eu acho que vai dar 1h30. 1h30. E a gente vai trazer mais novidade para vocês. Continua acompanhando. A gente não vai falar só de filme. A ideia é trazer um pouquinho mais de outros universos. E quiçá estamos investigando aqui a possibilidade de trazer alguns convidados. Ver se, por exemplo, o Neil deGrasse Tyson pode, se o Ryan Gosling, se o Tony Ramos está disponível. Senão a gente vai para pessoas que a gente conhece mesmo e tem acesso. Depende da agenda, pessoal. É isso aí, galera. Ajudem a gente a chegar no ET Bilu. Ajudem a gente a chegar aí no Marcos Pontes, nessa galera, né, que faz parte da nossa cultura nacional. Ó, é sempre bom lembrar que vocês devem seguir a gente lá no Instagram, @radio.interessante, e também acessar o site da rádio para poder ouvir e ficar por dentro das novidades, radiointeressante.com.br. Perfeito? E lembre-se, seres humanos, se tudo der errado, ainda dá para dar o play do próximo programa, certo? Então aperta os cintos, bebam água, abracem um dinossauro imaginário e até semana que vem com mais um combo de segunda. Valeu, Renanzinho, tudo de bom! Valeu, pessoal. Beijo, beijo. Tchau.